Olá, pessoal. Eu sou a Rayane Souza e eu sou bolsista PIBIC. E esse é o meu projeto de iniciação científica, produção de GA contra a fração da proteína S do vírus SARS-CoV-2 em pacientes em diferentes estágios clínicos da COVID-19, o qual eu desenvolvi mediante orientação do docente Théo de Araújo Santos e colegas da equipe do Núcleo de Agentes Infecciosos e Vetores. Então, na virada do ano 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia que estavam ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. E aí, uma semana depois, foi confirmado que se tratava de um novo tipo de coronavírus que ainda não havia sido identificado em humanos. E poucos dias depois foi declarado o estado de pandemia de coronavírus 19. Covid-19, que é causada pelo coronavírus 2, responsável pela síndrome respiratória aguda grave, a SARS-CoV-2, um vírus zoonótico de RNA de fita simples e orientação positiva, altamente patogênico, que é pertencente à subfamília de beta-coronavírus. Então, dentre as proteínas que constituem o SARS-CoV-2, a spike, né, a S, e o nucleocapsídeo, a NP, são os principais alvos de testes de anticorpos, né, para diagnóstico, por exemplo. E um importante anticorpo produzido no combate à COVID-19 é a imunoglobulina A IgA. Por quê? Porque o vírus, ele adentra o corpo humano através do sistema respiratório. E a IgA é a primeira linha de defesa nas mucosas, que está muito presente aqui no nosso trato respiratório superior. É tanto que estudos sugerem que a IgA ela pode ser útil na caracterização sorológica, porque a sua produção ocorre primeiro e em maiores quantidades em comparação com a produção de IgM e IgA em resposta à COVID-19. Então, ela pode ser um biomarcador mais confiável de infecção precoce por COVID-19. Porém, a função da IgA circulante no organismo no curso da infecção e os seus processos imunológicos são pouco explorados. E embora ela seja um dos primeiros anticorpos a serem produzidos na resposta contra a COVID-19, como eu já falei, ela está associada a um prognóstico ruim nos estudos que foram feitos. E aí levanta essa questão acerca do seu real papel durante o curso da doença. Então, portanto, o objetivo desse estudo foi caracterizar a produção de IgA contra a nucleocapsídeo, ANP, e contra o domínio de ligação a receptor, RBD, da proteína S do SARS-CoV-2 no plasma e saliva de pacientes com diferentes estágios clínicos da doença. E aí, para esse fim, a gente realizou um estudo descritivo de corte transversal dos casos de Covid-19 registrados nas cidades do oeste da Bahia. A população foram os pacientes e profissionais de saúde envolvidos no tratamento, né, de pacientes suspeitos de serem portadores da Covid-19 e também pacientes que foram classificados com doença leve, moderada, grave, óbitos e curados. As coletas foram realizadas nos centros de triagem clínica de acordo com o protocolo recomendado de coleta, e o principal centro de coleta foi o Hospital Regional Erico Dutra. O ensaio que nós fizemos para avaliar os níveis de GA no plasma e saliva das amostras foi o ELISA, e os dados obtidos, a gente representou com a média e o padrão e analisamos estatisticamente. E aí, então, com o intuito, né, de avaliar os níveis de IgA contra as proteínas RBD e ANP, SARS-CoV-2, nós estudamos uma população de um total de 88 indivíduos. E aí foi constatado que os níveis de IgA anti-ANP aqui no gráfico A, né, e anti-RBD aqui no gráfico B, eles não diferem estatisticamente entre os grupos clínicos, né, entre os negativos, os moderados, os graves e os curados, como está aqui no gráfico. Porém, a gente ainda pode ver que no grupo grave, ali os marcados em vermelho, são os óbitos. Visualmente, a gente enxerga que há muitos, né, estão acima, principalmente aqui no B para anti-RBD,
eles têm até altos níveis de IgA, mas com a análise estatística verificamos que não tem significância, não tem diferença estatística, né, entre esses grupos. E aí, para explorar melhor ainda essa relação da gravidade da doença e a presença de IgA, nós pegamos só o grupo grave e estratificamos de acordo com a necessidade ou não da ventilação mecânica. E aqui, de novo, na letra A é o anti-ANP e na letra B os níveis de IgA anti-AIBD. E em vermelho, marcados são os óbitos. Não verificamos também nenhuma diferença estatística. Fizemos essa estratificação partindo do pressuposto que os pacientes que necessitam de ventilação mecânica são os mais graves, até porque apenas 20% deles sobrevivem. Mas não há diferença estatística, né, nos níveis de imunoglobulina A, nem anti-NP, nem anti-RBD para os dois, para esses grupos. E aqui, nesse caso, nós utilizamos parâmetros bioquímicos para explorar a relação, né, dos níveis de IgA com a gravidade da doença. Então, a gente fez uma correlação entre os níveis de dímero D e os níveis de IgA, partindo também do pressuposto que estudos já demonstraram, na verdade, que a presença de dímero D está associada à gravidade da doença. E aí, enquanto a maioria dos pacientes do grupo curado, né, que apresentaram baixos níveis de tanto dímero D e IgA, os pacientes graves e muitos pacientes moderados apresentaram alto dímero D, corroborando, né, com a ideia de que o nível de dímero D está associado com a gravidade da doença, mas não houve correlação com os níveis de IgA. A gente pode até ver que alguns do grupo grave e moderado apresentaram altos níveis de IgA, mas não tem significância estatística. E aqui nós voltamos àquela ideia, né, de que a IgA ela é importante no curso da COVID-19, porque é uma doença que afeta o trato respiratório, e a IgA ela é importante, né, para a defesa das mucosas. Nós medimos o nível de IgA no plasma e na saliva dos pacientes curados apenas, para ver a relação, se a IgA tem relação com a recuperação da doença. Nós podemos observar claramente, e com diferença estatística dessa vez, que a maioria dos pacientes, que os pacientes apresentaram mais IgA no plasma do que na saliva, o que foi bem interessante para a nossa pesquisa. Então, como conclusão, a gente verificou que a presença de IgA não é um bom marcador da gravidade de doença, e em concordância, a gente verificou que não tem relação entre a presença de dímero D e a produção de IgA nos diferentes grupos clínicos. Contudo, nossos dados sugerem que a resposta imunológica bem-sucedida contra a COVID-19 se dá principalmente pela produção de IgA, pois pacientes curados, como a gente viu, apresentaram maiores níveis de IgA no plasma do que na saliva. Além disso, apesar de ser um vírus que aflige principalmente o trato respiratório superior, nossos dados sugerem que a presença do IgA circulante, né, no plasma contra as proteínas virais pode ser um dos mecanismos responsáveis por impedir a disseminação sistêmica do vírus. Porém, mais estudos, né, precisam ser feitos para a gente esclarecer essa especificidade e para explorar o papel da IgA circulante também no curso da COVID-19. Por fim, eu quero agradecer primeiramente o meu orientador, Théo de Araújo Santos, e todos os meus colegas e colaboradores do Núcleo de Agentes Infecciosos e Vetores, também a Universidade Federal do Oeste da Bahia e os programas de incentivo à pesquisa. Muito obrigada a todos.